É verdade, porque quando você achar que é somente isso, que a vida se resumiu, é só até aqui, Jesus sempre vai ter mais para os seus filhos. Jesus sempre tem um novo começo, uma nova história para os seus filhos. Jesus é aquele que ainda dá propósito maior para a sua vida. Bem-vindos nessa live. Hoje, sexto dia da campanha de jejum e oração, Quebrantado o Coração, Move a Mão de Deus. Aqui quem vos fala é a pastora Lídia Barros, Ministério Palavra da Vida. Eu espero que você esteja bem. É uma alegria ter você aqui conosco e vamos para a palavra de Deus? Nesse sexto dia de 7 dias de campanha de oração e jejum, quebrantado o coração move a mão de Deus. Ah, Deus tem feito obra linda. E eu acredito que na sua vida também. Aleluia, você que está comigo nessa campanha, você que está clamando a Deus, buscando a Deus, Deus tem feito obra de milagre. Coisas que há muito tempo, queridos e queridas estavam esperando em Deus e não havia tido resposta. E nessa campanha Deus tem mandado resposta, porque aquele que se humilha, Deus exalta. Aquele, aleluia, que desce na presença de Deus e se quebranta, ele abre totalmente o caminho do seu coração para que o poder de Deus venha fluir e agir na sua vida. Como Deus é maravilhoso. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos, aleluia, Jesus escolhendo um dos seus 12 discípulos, em específico, vamos falar de Levi. A Bíblia fala no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 27, vai dizer assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, assentado na coletoria, e Jesus lhe disse: Segue-me. Ele, Levi, o coletor de impostos, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Olha que texto tremendo. E um outro momento na palavra de Deus, Jesus vai dizer assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, aleluia, nos faz, aleluia, esse convite, te faz esse convite hoje. Jesus está passando ali pelaquela alfândega e, vamos dizer assim, agora Levi, que era um funcionário público, um cobrador de impostos, estava sentado. E Jesus olha para ele e fala assim: me segue. E pasmem vocês, senhoras e senhores, de pronto, aquele homem o seguiu. O que é a palavra de Jesus, gente? Para um pouco, calma, se acalma, se aquieta. Ouve só a palavra de Deus. Olha o poder da palavra de Jesus, querido irmão, amigo e ouvinte. Não tem como resistir, não tem como dizer não ao chamado de Jesus, à convocação de Jesus. Que poder que tem em Cristo, que poder que há em Jesus. Jesus simplesmente deu uma ordem para ele: me segue. E prontamente aquele homem larga tudo. E ele não largou porque ele estava com raiva, entediado, já estava pensando em pedir as contas. Não, não. Porque na sequência ele faz uma big de uma festa, uma grande festa, como que uma festa de despedida, reúne todos os seus outros amigos que trabalham junto com ele, porque agora ele tem um propósito maior na vida dele. Agora ele tem um propósito maior na vida dele, que é servir e seguir a Jesus. Aleluia, aleluia. Talvez você que pode estar ouvindo nessa gravação, nesse sexto dia de campanha de oração, eu não sei como que está a sua vida. Talvez, quem sabe, em algum momento a vida ficou sem graça, perdeu o sentido, não tem mais objetivo, perdeu o brilho no olhar, o propósito. E em nome de Jesus eu venho nesse sexto dia de campanha, de 7 dias de campanha de oração, quebrantado o coração, move a mão de Deus.
para dizer para você que Jesus ele tem um propósito maior para a sua vida. Jesus tem uma nova visão, ou seja, um algo maior, uma outra maneira de olhar, de enxergar. Porque para onde os teus olhos enxergam, para onde o teu coração enxerga, é para onde os teus pés caminham, é para onde a tua vida segue. E como é que está a sua vida? Como está a sua vida, meu irmão, amigo e ouvinte? Quando o coração se abre para Jesus, quando o coração se quebranta e se abre para Jesus, para ouvir a palavra de Deus e aceitar a palavra de Deus. Como ao longo desses 6 dias de campanha já temos conversado bastante sobre isso. Um coração quebrantado, ele cede à palavra de Deus. Ele se abre à palavra de Jesus, aleluia. E para um coração quebrantado, obedecer é um prazer, não é um sacrifício, não é um fardo, não é um peso. É um prazer, porque a pessoa entendeu que a sua maior alegria é servir, aleluia, ao único e verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo, que está aqui conosco, está aí com você agora. Você crê? Você tem um chamado, não tem? O que você, homem de Deus, mulher de Deus, fez ou tem feito com o chamado que Deus colocou em sua vida? Você tem uma vocação? As pessoas, quando ouvem você falar, cantar ou fazer determinados trabalhos, falam: nossa, mas como você faz isso bem? Nossa, você simplesmente desenvolve de maneira tão simples, tão fácil para você fazer isso. Deus te deu uma vocação e como você tem usado essa vocação que Deus te deu. É tempo, mais do que nunca, de voltar a ser instrumento na mão de Deus ou se permitir ser instrumento na mão de Deus. Esse coletor de impostos, ele não coloca impedimento. Ele nem questiona nada. Jesus fala: segue-me, e de pronto ele levantou e seguiu. A gente não pode dizer algo que não está na Bíblia. De pronto ele levantou e seguiu. Ele fez uma festa de despedida, celebrando ali, encerrando um ciclo, escute isso, encerrando um ciclo na vida dele para começar algo muito maior. Agora, com Jesus, servindo a Jesus, aprendendo com Jesus. E esse é o convite que Jesus te faz nesse 6º dia de campanha de oração. Você ainda pode servir a Jesus com isso que você tem? Com isso que você está fazendo? Com isso que você trabalha? Com isso que você tem? Talvez você está dizendo: mas pastora, a senhora está de brincadeira. O que eu tenho? Nada. Você tem sim. Você tem sim. Você pode falar. Você pode ser bênção na vida de outras pessoas. Talvez você está dizendo: mas você não sabe, você não faz ideia, porque não é você que está passando pelo que eu estou passando. Querido, querida, quem sabe se você se questionou assim, você tem razão. Eu não sei, mas Jesus sabe. E Ele me traz nessa live, aleluia, para dizer para você que Ele conhece a situação que você está vivendo, o momento que você está atravessando, e Ele ainda assim, Ele continua insistindo e dizendo para você: eu tenho um propósito maior para a tua vida. Eu tenho um propósito maior. Transforma essa dor em palavras de vitória. Transforma esse sofrimento em palavras de fé. Transforma essa dificuldade em palavras de encorajamento. Transforma esse problema em palavras de vitória, porque a palavra de Jesus dita em fé, ela tem todo o poder. Aquele homem aceitou o que Jesus tinha para ele. Ele simplesmente creu, ele entendeu que o que Jesus tinha para ele, aleluia, era algo maravilhoso. Ele não sabia o que era, mas pela fé ele creu.
Ele era um agente que ficava ali cobrando impostos. Certamente ele já deveria ter visto Jesus ou ouvido a respeito de Jesus. Mas fato é que, independente se isso aconteceu ou não, ele acreditou, ele creu nas palavras que Jesus disse, porque a palavra de Jesus tem poder. A palavra de Jesus tem poder e é por isso que você está aqui comigo. É por isso que nós estamos a clamar, aleluia, para que o poder de Deus venha entrar, aleluia, no teu coração, aleluia, para que você quebrante o teu coração, para que todo impedimento caia por terra, toda dúvida, toda desilusão, a desilusão do tempo da espera, a frustração de quem sabe ter acreditado e não ter visto nada. Só Deus sabe como você se encontra. E Deus está falando: me entrega esse coração, entrega tudo que está dentro dele. Conta para Jesus. Se derrama, se esvazia. Se esvazia. Porque quando a gente se esvazia de verdade, escute isso. Quando você se esvazia de verdade, não sobra nada. Se ficou ainda mágoa, se ficou algum sentimento contrário, se ainda ficou um remorso, se ainda ficou pergunta, questionamento, se ainda ficou algum sentimento terrível, algum sentimento pequeno, então não esvaziou por completo. É por isso que Deus está insistindo com você, porque Ele te ama. Talvez se fosse pessoa, se fosse seres humanos, já teria desistido, né? Mas Jesus não desiste de você, aleluia. Ele não desiste de um filho, de uma filha. Ele não desiste, ele te traz, aleluia, nessa live para falar para você, aleluia. Eu te vi trabalhando, eu te vi lutando, eu tenho te visto. O dia começa, o dia termina, o Senhor está dizendo, e eu tenho te contemplado, e eu tenho um propósito ainda na sua vida. No meio dessa situação, no meio, quem sabe, desse caos, no meio dessa tempestade, ou quem sabe nesse tempo bom, nesse tempo de bonança, de paz, de vitória, de saúde que você está vivendo, de realização, glória a Deus. Deus está dizendo, independentemente do tempo que você está vivendo, eu tenho te visto, eu tenho te contemplado, e eu ainda tenho obra com você nessa terra. Aleluia, aleluia, isso mesmo. Isso mesmo, recebe palavra de Deus no teu coração. Não era só Levi que estava ali trabalhando, não era só Levi que estava ali como cobrador de impostos. Tinha outros cobradores, tinha outros judeus ali, tinha outros que Jesus poderia ter chamado. E o que Jesus viu em Levi? Eu não sei. A Bíblia não fala, eu não posso dizer o que a Bíblia não diz. É a misericórdia, gente. É a graça de Jesus que faz isso. Porque se eu disser para você que tinha alguma coisa de especial em Levi, então isso invalida, isso diminui, deprecia o poder de Cristo, o poder da graça. Não há nada de bom em nós, querido. Não há nada de bom em nós. Nós somos pó e cinza. Nós somos pó e cinza, não há nada de bom em nós. O que Jesus viu nele? Eu não sei. O que Jesus viu em nós? Eu não sei. Mas o amor dele, a graça dele, aleluia, nos alcançou, te alcança. A ponto dele dizer para você, mesmo você desistindo, eu não desisto de você. Mesmo você insistindo nessa teimosia em falar que acabou, que não quer mais, que vamos empurrando com a barriga, que vamos fazendo o que dá para fazer, Jesus está dizendo, mesmo você dizendo tudo isso, eu não abro mão de você, eu não desisto de você, porque você é um filho amado, você é uma filha amada, e você custou o sangue de Jesus Cristo, aleluia, sangue puro e precioso. O sangue precioso, aleluia. E quem sabe Deus permitiu que você chegasse até aqui. Aleluia. Quem sabe Deus permitiu que você chegasse até esse determinado momento da sua vida, até esse determinado ponto da sua história, exatamente para que você, por não ter, quem sabe, saída, por
olhar para um lado, para o outro e não ver solução, não ver saída. Quem sabe até chegou no fundo do poço e está tentando cavar ainda para baixo, mas não há mais como se afundar, mais do que, quem sabe, esse fundo de poço que, quem sabe, talvez você chegou. E Jesus está dizendo através da palavra: segura minha mão, filha. Segura minha mão. Segura minha mão, filho. Segura minha mão. Porque há tanto tempo tenho falado contigo, há tantos anos falando contigo, mas o teu coração não estava inteiro para mim, diz o Senhor, para ti. E por isso você não conseguiu entender, não conseguiu se entregar por inteiro, Deus falou. E hoje diz o Senhor para ti, Rebacalabassúria, ainda que você esteja nessa situação, sem saída, quem sabe até sem esperança, o Senhor te vê, o Senhor te alcança hoje, recebe isso em nome de Jesus. Você pode levantar a tua mão com a minha e dizer: Jesus, eu me seguro em tuas mãos. Me levanta, Jesus. Diga isso. Diga: Jesus, eu te entrego. Diga isso, nós já estamos em oração. Diga: Jesus, eu te entrego essa dor e tudo que envolve ela. Eu te entrego esse coração cheio de mágoa, de rancor. Lava, limpa, lava, Senhor, esfrega com isopo, mas não me lança fora da tua presença, Jesus, porque tu és tudo o que me resta, tu és tudo que eu tenho. Diga: Senhor Jesus, me perdoa, me perdoa. Perdoa, Senhor, os meus pecados, os meus erros. Me perdoa dos pensamentos que não são da tua vontade, os pensamentos de fracasso, os pensamentos para desistir, os pensamentos, quem sabe, até de morte. Me perdoa, Jesus, porque o Senhor me deu vida e eu quero viver para ti. Eu quero viver, Senhor, para te servir, para glorificar o teu nome, para fazer o que eu não fiz até hoje, para fazer o que eu não fiz até hoje. Oh, Deus, segura a minha mão, diga isso, segura a minha mão. Ah, Espírito Santo da verdade, eu oro em nome de Jesus nessa hora, pela vida desse ouvinte, desse irmão, dessa irmã, que está comigo, Pai, nessa transmissão, nesse sexto dia. Quanto o Senhor tem feito, Pai. Quanto o Senhor tem agido, Pai. Enquanto o teu povo desce na tua presença. Porque quando nós nos humilhamos debaixo da tua potente mão, o Senhor é quem exalta-nos. É o Senhor, aleluia, quem exalta. Quando nós nos humilhamos debaixo das tuas mãos, Pai, aleluia, aos teus pés, reconhecendo a tua grandeza, Jesus, aleluia, o teu poder flui. Por isso eu te peço nessa hora de oração, quebranta, Senhor, o coração desse meu ouvinte, toca, Espírito Santo, toca nesse coração, toca, Senhor, na alma, toca, Senhor, toca, Espírito Santo, pelo poder do teu nome, pelo poder da tua palavra, Jesus, porque a tua palavra é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, ela é semelhante a uma espada de 2 gumes que penetra até as juntas e medulas da alma. Tecnologia não consegue fazer isso. Ser humano não consegue fazer isso, mas a tua palavra tem esse poder, Jesus. Ah, Espírito Santo, entra nos corredores escuros da alma desse homem, dessa mulher. Pai querido, olha, Senhor, esses portões que estão trancados, Pai. Quem sabe essa pessoa se fechou, aleluia, para o teu fluir. Quem sabe, Pai, essa pessoa se fechou, aleluia, para o teu fluir, Pai. Ah, meu Deus, mas nessa hora de oração, esse teu filho está ouvindo essa oração, Pai. Pode ser, Deus, que com o passar do tempo, o coração ficou tão pesado, tão fechado, que talvez essa pessoa nem consiga estar entendendo o que está ouvindo, o que está acontecendo, mas o teu nome há poder, Jesus, e eu repreendo no teu nome, está repreendido no teu nome todo impedimento, todo bloqueio de mente,
cai por terra agora, em nome de Jesus agora. Todo dominador babilônico é destronado agora em nome de Jesus, porque essa vida está sendo alcançada pelo teu poder. E o teu poder não deixa dúvida, aonde a tua presença está, a vida fluindo, todo represamento, em nome de Jesus, vai ser liberado, vai ser solto agora, em nome de Jesus, porque há um fluir do teu espírito. Há um fluir da tua presença, Pai. Há um fluir das tuas águas purificadoras, meu Deus, na mente, no coração desse ouvinte, desse irmão, dessa irmã que está comigo, meu Deus. Meu Deus, eu creio que ainda tem um povo que te clama, que te busca, não somente pelas bênçãos, não somente pelas vitórias, pelos livramentos, não somente porque tem medo do inimigo, não, mas tem um povo que te busca porque quer mais da tua presença, mais de ti, Senhor. Tem fome e sede de ti, tem um anseio na alma, o coração queima por mais de ti, por mais da tua presença, Pai. Oh, meu Deus, eu te louvo, aleluia, pelo remanescente, eu te louvo por esse ouvinte, por essa irmã, Pai, que parou o carro, que estacionou, que parou um minutinho, que está orando, por esse homem que está orando, chorando, quem sabe, em lágrimas, esse obreiro, esse profeta, essa profetisa que um dia foi tão usado na tua presença e quem sabe, Pai, depois que foi magoado, ferido, que foi traído, que foi desprezado, difamado, caluniado, meu Deus, o coração se fechou e deixou de exercer o chamado, deixou de exercer a vocação, mas hoje, aleluia, o Senhor diz através da tua palavra: eu ainda tenho obra contigo na terra, eu ainda tenho obra contigo na terra. Não foi o homem que te chamou, foi Deus. Não foi o homem que te chamou, foi o Senhor. Oh, aleluia. Oh, se levanta em nome de Jesus. Pela fé se levanta em nome de Jesus. Aleluia. Derrama o teu coração na presença do Senhor nessa hora. Oh, Espírito de Deus, toca, toca, Senhor, porque a tua palavra fala que é o Senhor que troca os corações, tira o coração de pedra, o coração de ferro, o coração de bronze, tira, Senhor, e coloca um coração de carne, aleluia, que venha bater somente por ti. Nos dá, Senhor, aleluia, nos dá, Senhor, aleluia, a força, a ousadia, a intrepidez, Pai, porque nós queremos voltar ao primeiro amor, nós queremos voltar ao primeiro amor, Pai. Jesus, por isso que estamos a clamar, um quebrantado coração, move a tua mão, toca, 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 Jesus, toca nesse coração, toca nessa mente, toca, Espírito Santo, toca com libertação, toca, Senhor, aleluia, e lança por terra, Pai, destrói toda Jericó que sitiou o coração, a alma, a mente desse ouvinte, aleluia, para que ele não consiga crer, para que ele se mantenha à distância, para que ele se mantenha à beira do caminho. Jesus, mas quando o Senhor chega, aleluia, quem está à beira do caminho tem que vir para o caminho, quem está longe vem para perto, quem está do lado de fora tem que se aproximar, tem que vir, porque quando o Senhor chama, a morte tem que obedecer, o inferno obedece, a terra tem que obedecer, o céu obedece. O Senhor, aleluia, te chama pelo teu nome hoje. Rebicanda, Lamashteminai. O Senhor te chama pelo teu nome, aleluia. O Senhor está dizendo para você: me segue, filha, me segue, filho, me segue. Me segue, porque eu tenho obra contigo na terra. Se renda à minha presença, diz o Senhor para você. Se renda diante do Todo-Poderoso. Se renda, se renda. Porque quando estamos rendidos, aleluia, reconhecemos, aleluia, que fomos, aleluia, vencidos pela tua graça, dominados pela tua presença, Jesus. Oh, Senhor,
Nos rendemos, Senhor. Olha para esse ouvinte, esse irmão, essa irmã que está rendido, esse levita, esse profeta, esse pastor, essa pastora, esse missionário, essa missionária que está rendido aos teus pés, esse músico, oh, esse professor, esse mestre, ah, meu Deus, que está rendido a teus pés nessa hora, esse filhão, essa filhona que está rendido aos teus pés, Pai. Ah, Senhor, dizendo, Deus, toma minha vida. Me recebe, toma minha vida. Ah, Senhor. Ah, Espírito Santo, faz desse vaso um vaso novo. Faz desse vaso um vaso novo, Jesus. Faz desse vaso um vaso de honra para a glória do teu nome, Jesus. Faz desse vaso um vaso de honra, Pai. O vaso tá quebrado, mas o oleiro tá na casa. O vaso tá rachado, mas o oleiro tá na casa. O vaso se quebrou, mas o oleiro tá na casa. E ele está dizendo: farei de ti um vaso novo. Apenas se renda, se esvazia, se entrega, entrega esse medo, entrega essa mentira, entrega esse segredo diante do Senhor, que você guarda debaixo de 7 chaves, entrega aos pés da cruz, entrega, diz o Senhor, aleluia. Porque quando tudo você deixar, aleluia, no altar, quando você se prostrar e deixar tudo se esvaziar, se entregar, se quebrantar e colocar tudo perante o Senhor, aleluia. Você vai ver, você vai viver, aleluia. Aleluia, vai ver, vai viver resposta de Deus para a tua vida. E quem sabe, resposta essa que há muito tempo você espera dele. Diz o Senhor para ti. Pai Santíssimo, eu quero te agradecer. Eu coloco esse ouvinte, esse irmão na palma das tuas mãos furadas e te agradeço, Jesus, por esse 6º dia, aleluia, de campanha de oração, onde estamos buscando pela tua presença um quebrantado coração. Move a mão de Deus. Aleluia, aleluia. Deus não vai te perder. Deus nunca perde. Ele não vai te perder. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te sustente. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o rosto dele. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Até amanhã, no 7º dia, encerramento da campanha, um quebrantado coração move a mão de Deus. Oh, glória!